Saudações de paz a todos os alunos e seminaristas da ETEP. Esse mês é um mês teológico, como é de conhecimento de todos vocês. E nós estaremos abordando algumas temáticas que são relevantes para o campo da teologia e também para a fé. Hoje eu estarei ministrando sobre um tema bastante relevante e importante: pregação e pregadores. E à guisa de introdução, eu vou ler um texto que está em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Dentro desse único versículo, nós encontramos 4 verdades relevantes para a nossa temática. Nós vemos que, em primeiro lugar, a pregação ela é uma ordenança de Jesus. Foi Jesus que ordenou que o evangelho fosse pregado, de forma que a pregação ela é fundamental para a exposição das verdades celestiais e também para o avanço do reino de Deus. A segunda verdade é que a pregação ela visa expor o evangelho, as boas novas de salvação. O conteúdo da pregação é o evangelho de Cristo. A terceira verdade é que esta pregação ela seria realizada pela igreja, a igreja de Jesus, aqueles que foram salvos e remidos e receberam o Espírito Santo, foram comissionados a pregar o evangelho. É de tarefa da igreja expor essa tão gloriosa verdade de salvação. Em quarto lugar, o destinatário dessa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem universal, ela deve ser pregada a toda criatura, em todos os lugares e em todos os tempos. Vendo quão importante é a pregação, vendo quão importante é essa importante tarefa, nós analisaremos essa importante temática à luz da Bíblia e também de uma forma teológica. Nós precisamos entender uma das coisas que realmente hoje tem trazido tristeza é a pregação e suas deficiências. A pregação evangélica, uma das mais importantes práticas do cristianismo, infelizmente está em crise em muitas igrejas contemporâneas. Nós sabemos que não é toda igreja que de fato tem em seu púlpito uma mensagem bíblica, cristocêntrica e teologicamente coerente. Mesmo o número de pregadores ter crescido numericamente aqui no nosso país, o mesmo não ocorreu com a qualidade do ensino e da pregação. Embora nós vivemos uma época onde há tantos pregadores, onde o crescimento numérico de pregadores tem crescido, esse mesmo nível não tem crescido e nem acompanhado qualitativamente. Então, embora nós estamos rodeados de tantos pregadores, infelizmente não podemos dizer que estamos rodeados com pregações bíblicas, cristocêntricas e teologicamente coerentes. A maioria dos cristãos que ainda estão como membro das igrejas, que estão ouvindo continuamente esses pregadores, continuam leigos no conhecimento básico das principais doutrinas cristãs. Nós vemos ainda os cristãos demonstrando superficialidade no conhecimento bíblico, no conhecimento doutrinário. Eles não conhecem biblicamente doutrinas fundamentais, doutrinas do arrependimento, doutrinas da fé, regeneração, justificação, santificação e outras que são doutrinas essenciais e centrais da salvação. E por que isso tem acontecido? Bom, podemos abordar alguns fatores. Por que a pregação está em crise? Em primeiro lugar, o que nós vemos é a falta de cultura teológica. A cultura da ignorância teológica, infelizmente, impera. O que John Stott chama de cristianismo de mente vazia. Infelizmente, há uma cultura intrínseca dentro da igreja, que enraizou dentro da igreja, que é o
completo descomprometimento com a reflexão teológica, com a busca do saber, não se reflete, não se busca compreender as verdades através de um estudo minucioso das Escrituras e, infelizmente, a cultura da ignorância ela tem se estabelecido e impedido a igreja de viver de fato todas as benesses de Deus. A falta de preparação dos obreiros também é um outro fator importantíssimo. A falta de preparação e capacitação teológica ao santo ministério. Estamos, de fato, na contramão do que ensinou o apóstolo Paulo. Isto é, nós estamos consagrando neófitos. Nós estamos colocando na frente do povo obreiros que não têm capacitação, obreiros que não têm preparação, e isso tem trazido grandes prejuízos à Igreja de Deus. Pois eu estou cônscio e convencido de que um obreiro sem Bíblia, ele presta um desserviço ao reino de Deus. Assim como um soldado que não maneja bem a espada, ele acaba sendo um prejuízo ao seu exército, assim também o obreiro o é ao reino de Deus quando não maneja bem a palavra da verdade. Paulo disse a Timóteo que os obreiros devem manejar muito bem, assim como um soldado maneja a sua espada. A falta de comprometimento com os valores espirituais também são um dos fatores que contribuem para a pregação que está em crise no nosso país. Quando nós não queremos ser mudados, transformados pela palavra de Deus, nós a ignoramos ou então tentamos moldá-la a nós para justificar as nossas faltas. Então, às vezes, a falta de comprometimento com os valores bíblicos, com os valores espirituais e morais que a Bíblia nos ensina, acaba fazendo com que haja essa crise na pregação e também, obviamente, na vivência, na ambiência religiosa e eclesial. Então, automaticamente, quando não se há comprometimento, seja um pregador, seja um pastor, um ministério, uma igreja, quando não se permite ser moldado pela palavra de Deus, buscaremos então modificar a Bíblia para poder conformá-la a nós e justificar as nossas faltas. Existem diversos fatores que contribuem para a crise na pregação e nós tentaremos mencionar algumas delas ao decorrer da nossa fala. A pregação está em crise porque os pregadores estão em crise. A pregação é uma extensão de Deus ou a falta dele na vida do pregador. É claro que, esporadicamente, eventualmente, episodicamente, uma pessoa que já está na ambiência religiosa, ela pode sim ser usada por Deus. Nós vemos isso em vários textos na Bíblia, e onde, por exemplo, o profeta Balaão ele foi inspirado a abençoar o povo de Deus quando foi contratado para fazer o contrário, mas isso não significava que Balaão de fato andava com Deus. Então nós precisamos entender que nem sempre alguém que é usado por Deus pode também ser alguém reconhecido como alguém que anda com Deus. Mas nós precisamos entender o seguinte, mesmo de vez em quando Deus podendo usar quem Ele quer, porque Ele é soberano e tudo está debaixo do seu controle, à medida em que conhecemos um pregador, automaticamente nós também vemos. E se ele tem vida com Deus, a sua pregação será uma extensão da vida que ele leva com Deus. Então, muitas vezes, a pregação não tem poder, a pregação não tem fundamento bíblico, por causa da negligência desse pregador em ter comprometimento com Deus e com a sua palavra. Eu sei que, ao dizer que a pregação é uma extensão de Deus ou a falta dele na vida do pregador, pode parecer estranho, mas realmente há pregadores que nunca experimentaram a conversão genuína, verdadeira, isto é, que nunca de fato nasceram de novo. Temos, além desse problema, um outro problema, que é os extremos, onde tem aqueles que ou são muito teológicos, mas não tem nenhuma paixão ou fogo ou chama do Espírito Santo, ou são muito entusiasmados, cheios de fervor, mas sem nenhuma base bíblica
e teológica. Então, são dois extremos que nós devemos continuamente evitar. O extremo do zelo sem teologia, da piedade sem o conhecimento e da teologia sem a piedade. Portanto, é importante um equilíbrio entre piedade, teologia, zelo e conhecimento. A entrega sem conhecimento é o fanatismo em ação. Quando há zelo, mas não há entendimento, o que nós temos é uma ação contínua de um sentimento fanático. E o conhecimento sem zelo é a paralisia de toda ação. Quando eu tenho conhecimento, mas não sou movido pela paixão, pelo fogo, pela chama, este conhecimento não me move a uma vida prática que agrada a Deus e abençoa os homens. Muito pelo contrário, ela me engessa, ela me paralisa. Então nós não podemos incorrer nesses dois extremos, que o zelo ele seja dirigido pelo conhecimento e o conhecimento seja inflamado pelo zelo. É o que diz John Stott no seu livro Crer Também é Pensar. Que coisa interessante. Que o zelo seja dirigido pelo conhecimento. Que todo entusiasmo, que todo fervor, que toda expressão de alegria e desejo de servir a Deus esteja submetido à palavra de Deus. E que todo conhecimento não seja um conhecimento morto, uma ortodoxia fria, mas que seja inflamada pelo zelo, que o fervor e a paixão não nos permita conhecer sem praticar, porque isso é muito importante. Acredito que ambos os extremos não são saudáveis, não pode ser. Concordo com A.W. Tozer sobre o que é mais importante entre a oração e a leitura da Bíblia, o estudo teológico, quando lhe perguntaram o que é mais importante. Ler a Bíblia ou estudar? Ler a Bíblia ou orar? Orar ou ler a Bíblia? A sua resposta foi fantástica. Ele diz: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Assim como para um pássaro é fundamental ter ambas as asas para que ele possa alçar voo, assim o cristão também só alçará voos, só alçará e galgará lugares altos com Deus se ele aprender que a chave é crescer na graça e no conhecimento. Isto é muito importante e fundamental. Que todos nós tenhamos uma dedicação e tenhamos uma agressividade, entre aspas, na busca por uma vida fervorosa, em oração, em jejum, mas que também tenhamos uma vida debruçada sobre a Bíblia e sobre literaturas que me ajudarão e auxiliarão no conhecimento de Deus. Não podemos incorrer no erro de uma pregação ortodoxa, né? Uma pregação que seja fiel à Bíblia, mas que não tenha vida, pois nós dependemos do poder do Espírito Santo para que a pregação alcance os seus resultados. Nós pregamos aos ouvidos, mas é o Espírito que aplica aos corações. Nós pregamos o arrependimento, mas quem leva o homem ao arrependimento é o Espírito Santo. Paulo diz que toda a sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstrações de poder e do Espírito, para que a fé se apoiasse no poder de Deus. Então, a pregação é fundamental e, além de ortodoxa, bíblica e coerentemente teológica, ela também tenha vida, ela tenha poder, ela possa, de fato, ter um efeito transformador na vida das pessoas. Então, não podemos incorrer no erro de uma pregação ortodoxa, mas sem vida, sem poder, e nem numa pregação entusiástica, uma pregação fervorosa, uma pregação com fervor, mas sem base bíblica, sem verdade. Uma mensagem que pode até gerar emoção, mas não pode gerar libertação. Uma mensagem pode fazer os ouvintes chorar, mas não pode produzir arrependimento. Porque o cristão deve caminhar sob a base da verdade. O cristão deve caminhar sob a base da Escritura.
O caminho do justo deve ser trilhado pela luz da palavra, como diz o salmista no Salmo 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a pregação ela deve ser ortodoxa e bíblica, com certeza. Ela deve ser coerente com as Escrituras, porque quando eu não prego ortodoxamente, não é Deus quem está falando, sou eu quem estou falando, não é a verdade de Deus, é a minha verdade, não é a doutrina dos céus, é a doutrina de homens. Mas não apenas isso. A palavra tem que ter poder, ela tem que ser manifestada com graça. O Espírito Santo, ele tem que estar de forma poderosa, ativa em nossas pregações, para que essas verdades alcancem o coração dos pecadores, quebre os seus orgulhos, leve-os a arrependimento e os leve quebrantados, rendidos à fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além desses perigos que nós aqui já mencionamos, que trazem problemas à boa e edificante e transformadora palavra ou pregação, como também traz danos ao próprio pregador por trás da mensagem, tem a pregação que hoje está muito em voga, que é a pregação que visa agradar o freguês. Nós estamos vivendo uma época em que se procura, de forma desesperada, agradar as pessoas com as pregações, com o estilo de culto, com a liturgia, com o intuito de mantê-los dentro da igreja e com o intuito de trazê-los para dentro da igreja. O evangelho não pode ser modificado, o evangelho não pode ser adulterado para poder suprir as necessidades carnais e as necessidades corrompidas do ser humano. O evangelho só terá ímpeto para transformar o homem quando ele de fato for anunciado tal como ele é. Quando em Gálatas tentaram transtornar o Evangelho de Cristo, tentaram de alguma forma manipular a verdade para agradar um certo grupo, Paulo escreve aos irmãos de Gálatas dizendo que, ainda que um anjo do céu ou até eles mesmos pregassem outro evangelho além daquele que já tinha sido anunciado, deveria ser considerado como anátema. Então, nós precisamos ser radicais no que tange a pureza da pregação e expõe a verdade do evangelho. Então, não tem como negociar. Tem coisas que se negocia. Qual vai ser o nome do ministério, qual vai ser a cor da parede, qual vai ser o dia de culto, qual vai ser o dia do batismo, qual vai ser o dia de Santa Ceia, quem é que vai recepcionar os membros, enfim. Existem coisas que são negociáveis, existem coisas que são locais. Depende de igreja para igreja, depende de local para local, depende da liderança, de uma liderança para outra liderança, mas no que tange ao evangelho é inegociável que seja pregado o evangelho, porque não se pode moldar o evangelho ao gosto do povo. Mas o povo precisa ouvir a verdade do evangelho e ser transformado. Então o pregador e a pregação precisa ser puramente cristocêntrica e ela deve ser manifestada ortodoxamente, coerente o que o evangelho ensina, como também poderosa para conformar as pessoas à imagem de Cristo, para destruir fortalezas, para destruir sofismas e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Precisamos de pregadores fiéis e pregações poderosas. Não é pregar para agradar, é pregar para transformar. Isso é muito importante. Quando o pregador ele busca pregar movido por motivações egoístas, como por exemplo, eu vou pregar uma mensagem que agrade para que eu possa voltar novamente. Eu vou pregar uma mensagem que possa impressionar, que o povo possa gostar, para que a partir dali outras pessoas me convidem para suas igrejas. Eu vou pregar uma mensagem porque eu vivo de oferta, então eu tenho que agradar. Eu vou pregar porque senão eu posso espantar as pessoas da igreja. Então, nós precisamos, na verdade, de pregadores que sejam fiéis. Fiéis ao Evangelho, fiéis à palavra
e que não tenham medo de forma nenhuma de bater de frente com todas essas dificuldades. Então nós não podemos pregar para agradar, não podemos pregar para granjear agenda, nós não podemos pregar para manter as pessoas dentro da igreja, a não ser para mantê-las de fato na vivência do Evangelho, porque esse é o objetivo, pregar para que elas permaneçam na fé. Então eu não posso de forma nenhuma cair nessa filosofia que hoje está imperando no meio da igreja, buscar um evangelho distorcido e que de alguma forma possa ser misturado a outras ideologias e fazer com que este evangelho híbrido, né, não é o evangelho puro, o evangelho híbrido, ele de alguma forma seja palatável ao homem carnal e faça com que ele mesmo carnalmente permaneça na igreja. Isso é paradoxal, é um absurdo, né? Mas infelizmente isso tem acontecido muito. Então, não é pregar o que é certo que está em voga hoje. Não, o que importa para muitos, né, não é todos, graças a Deus, mas o que importa para muitos não é pregar o certo, mas pregar o que dá certo. Não é fazer discípulos, mas fazer adeptos. Não é fazê-los servo de Deus, e sim fazer de Deus os seus servos. Né? Não é se tornar servo de Deus e acatar sua vontade. É criar para si um Deus que faça as suas vontades. Não é viver para o abençoador, mas sim barganhar com suas bênçãos. Então, o tipo de pregação que nós estamos tendo hoje reflete muito a partir do tipo de pregadores que nós temos. E a qualidade desses pregadores e pregações reflete que tipo de igreja nós estamos tendo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque assim como Jesus deixou bem claro que o evangelho deve ser pregado em todo mundo e que o avanço de Deus depende da pregação, não depende de outras manifestações a não ser da pregação. É claro que existem outras coisas que coadunam com a pregação, mas a pregação é a chave motriz para o avanço da igreja. Então, ela sendo tão importante, assim como ela pode fazer o reino avançar, ela também pode fazer o reino regredir. Então, não sejamos obreiros, pregadores com pregações superficiais, antibíblicas, que fazem desserviço ao reino de Deus. Bom, depois dessas considerações e observações, eu quero destacar aqui 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, o portador da mensagem, isto é, o pregador. Em segundo lugar, a mensagem, isto é, o conteúdo e seu efeito. E em terceiro lugar, e último lugar, a realidade dos ouvintes, o mundo dos receptores, ok? Então, em primeiro lugar, o portador da mensagem. E aqui eu quero destacar 2 coisas. A vida do pregador, a vida do ministro, sua vida pessoal com Deus, seu caráter, sua vida cristã, sua fé e também a capacitação teológica. Um bom obreiro deve apresentar ao menos essas 2 boas características. Em primeiro lugar, ele tem uma vida espiritual viva, acesa, profunda com Deus, e ele também tem capacitação bíblica e teológica. Hernandes Dias Lopes, no seu livro Piedade e Paixão, ele diz que a vida do ministro é a vida do seu ministério. E isso é importante porque nenhum ministério será um ministério abençoador se a vida do pregador, do ministro, também não for uma bênção. Então é uma discrepância um ministério ser abençoado se a vida do ministro não é uma bênção. Então eu acho que isso é fundamental. Então meu ministério depende da minha vida com Deus. Eu não posso simplesmente procurar viver uma vida com Deus por causa do ministério. Porque quando o ministério, por algum momento, por alguma circunstância, pode sofrer algum tipo de prejuízo, como acontece muito no nosso meio, às vezes a pessoa é pastor e ele possui um cargo de dirigência ou um presbítero evangelista
E ele se mantém fiel, ele se mantém longe de escândalos, ele se mantém fiel às orações, mas quando ele não exerce mais esse cargo, seja temporariamente ou por uma situação adversa que o fez não estar mais nessa posição, automaticamente ele perde sua vida com Deus, sua espiritualidade, porque na verdade, ele vivia tendo um comprometimento em se abster de certas coisas, em estar presente em certos exercícios espirituais da igreja, porque ele era pastor, porque ele era dirigente daquela congregação. Então, na verdade, a motivação primária e mais importante não era a sua vida com Deus de fato, mas sim o fato de ter uma função na igreja. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que nós devemos ter uma vida com Deus por causa de Deus. Mas o ministério é o reflexo dessa vida com Deus. Então, se a minha vida com Deus ela é uma vida fraca, superficial, anêmica, isso vai refletir no meu ministério. John Stott ele diz uma coisa interessante, que a prática da pregação não pode ser divorciada da vida do pregador. Então, isso significa que a pregação ela não simplesmente deve existir por meio das palavras do pregador, mas através da vida do pregador. E ele não prega só aos ouvidos, ele também prega aos olhos. E muitas vezes a única maneira que ele tem de pregar ao ímpio é com seu estilo de vida. No livro Estudos do Sermão do Monte, Mark Lloyd Jones, ao fazer uma exposição daquele grande e poderoso sermão das bem-aventuranças, ele expõe a ideia de que os princípios e valores contidos ali e que na verdade refletem o nosso estilo de vida, né? Como nós devemos ser como cidadãos dos céus, ele diz que esse é o melhor método de evangelismo, que é o nosso testemunho pessoal de transformação de vida. Então, John Stott, acertadamente, ele diz que a prática da pregação não pode estar divorciada com a vida do pregador. Então, ele deve estudar para pregar, mas muito mais para viver. Já R.L. Dabney, ele diz que a primeira qualificação de um orador, de um pregador sacro, santo, é uma sincera e profunda piedade. Então, nós temos hoje muitos pregadores com grande qualificação. Tem uma boa oratória, uma boa retórica, tem um bom raciocínio, tem uma boa homilética, fazem até boas hermenêuticas dos textos bíblicos, mas a mais importante, a primária qualificação, virtude, lhes falta, que é sinceridade, que é vida reta, que é piedade. Então, antes de tudo, o pregador deve perguntar-se, eu sou um homem piedoso, procuro viver de forma sincera, porque esta é a mais importante qualidade de um pregador. Isso nos faz refletir de que é paradoxal um pregador não viver o que prega. Além de danoso ao rebanho, é também danoso a si mesmo. Eu queria ler aqui dois textos, um que está em Romanos, capítulo 2, e versículo 21. Romanos, capítulo 2, versículo 21, que está escrito assim, até o 24, que diz o seguinte. Romanos 2, 21 a 24. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Veja como Paulo aqui é incisivo na ideia da hipocrisia. Porque a hipocrisia é justamente isso. É você pregar e não viver o que prega. É você confessar um determinado estilo de vida e conduta, aprovar um estilo de conduta que na verdade você não vive. Então é uma incoerência, é uma hipocrisia. Nós devemos ter cuidado com a doutrina bíblica, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós pregamos, mas também cuidado com aquilo que nós vivemos. Porque efeitos desastrosos e ruidosos podem acontecer quando somos negligentes. Outro texto de Paulo também, 1 Timóteo 4,16, ele diz:
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então nós temos que ter cuidado com a doutrina, nós temos que ter cuidado com a palavra de Deus, não apenas pregar, mas também viver. E, como diz, perseverar nessas coisas, porque fazendo isso, nós seremos galardoados com a salvação. Não que a salvação seja fruto de nossas obras, mas uma vez salvo, vivemos segundo os valores desta salvação. Pois, queridos, espera-se, obviamente, de um pregador uma postura fiel a Deus e também aos homens. Não é só uma postura de pregador quanto igreja, mas quem ele é perante os homens. Se ele é honesto, se ele fala a verdade, se ele é amoroso, se ele é justo, se ele é piedoso. Todas essas coisas devem fazer parte da vida do pregador. Que a vida do pregador, a vida daquele que transmite a mensagem seja uma bênção. Esse é o objetivo, que a vida dele seja uma bênção. E que corrobore, obviamente, com aquilo que ele prega e com aquilo que ele ensina. Fernando Dias Lopes diz: um pregador jamais será uma pessoa neutra. Ele é uma bênção ou uma maldição. Parece um pouco pesado dizer que um pregador pode ser uma maldição, mas é. Quando a sua semente é uma semente que não é a semente da palavra de Deus, o que ele semeia gerará frutos de discórdia, de incredulidade, de apostasia e entre outras coisas. Antes de pregar aos outros santidade, o pregador deve viver essa santidade. Antes de pregar aos outros amor, ele vive na prática esse amor. John Owen disse: ninguém prega seu sermão bem para os outros se não prega primeiro o seu coração. Então é comum os pregadores eles estudarem quando estudam, né? Mas estudam para isso, para pregar, para fazer o seu esboço, para formar o seu sermão. E não para aplicar ao seu próprio coração e, consequentemente, a sua própria vida. Então John Owen foi muito feliz na sua colocação. Todo sermão que eu estudo, primeiro eu devo aplicar ao meu coração, porque primeiramente eu estudo a palavra de Deus para que eu possa viver para Deus. E não para pregar e ensinar. Antes de tudo, eu preciso que ela esteja não apenas nos meus lábios, mas também em meu coração. Ok? É por isso, queridos, que nós vemos muita discrepância entre a pregação e a vida do pregador. Às vezes até não falta teologia, mas falta piedade. Às vezes a mente está cheia de conhecimento, mas as suas obras são poucas ou quase nenhuma. Debruça-se muito sobre os livros, mas muito pouco se ajoelha diante. Uma boa teologia não se faz somente em cima dos livros ou da Bíblia. Uma boa teologia se faz também de joelhos na presença de Deus, para que ao estudar e ler a nossa mente ela possa ser enriquecida, mas ao ajoelhar o nosso coração seja aquecido e inflamado pela palavra de Deus. Então, oremos para que o Senhor levante pregadores que tenham uma vida piedosa, que conheça a Deus e ame a Deus de todo o coração, que viva na prática aquilo que prega. É o que nós precisamos. Mas também que tenhamos obreiros capacitados teologicamente. Devemos orar para que haja obreiros que amem a Deus, sejam fervorosos, mas também que sejam capacitados teologicamente. Diante de um crescimento de igrejas de mercado, cujo objetivo é usar o evangelho como empreendedorismo financeiro, mercadejando a fé e usurpando os bens dos fiéis, urgentemente precisamos de uma boa e saudável teologia para não sucumbir aos engodos dessas falsas doutrinas. Nós estamos vendo o crescimento gigantesco de novas igrejas. E muitas dessas igrejas são igrejas de mercado.
onde a prosperidade terrena, onde o bem-estar terreno, a vida financeira, é o centro e o âmago e o cerne de suas pregações. Eles se utilizam de uma mensagem extremamente refinada e sofisticada para fazer cócegas ao ego humano e levá-los a acreditarem mais em si mesmo do que em Deus, ou a confiarem sem base bíblica em Deus, na verdade, desenhando a caricatura de um Deus que não existe, e então eles vão à torta e à direita, vivendo uma vida completamente distante do que ensina a palavra de Deus. Então nós precisamos hoje, para nos defender e nos proteger de tanta mentira, nós precisamos de uma boa e saudável teologia. São milhares de novas igrejas que têm surgido e cada uma prega, ensina aquilo que quer, sem nenhuma reflexão teológica e base bíblica, com manifestações estranhas, espúrias, né? Com superstições, colocando fé em objetos, com unções que são estranhas à Bíblia Sagrada, que são estranhas à fé bíblica e inteligente. Não se questiona, não se pergunta, não se reflete sobre essas manifestações e unções e essas coisas que se fazem, se é bíblico, se tem amparo bíblico, se está escrito em algum lugar, se de fato vem de Deus. Então, infelizmente, falta um senso crítico, não no sentido pejorativo, mas no sentido de análise, de reflexão. E, infelizmente, muitos têm sido levados por esse vento de doutrina. Em 1 João 4,1, João diz que nós devemos julgar os espíritos para saber se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, queridos, infelizmente, há uma necessidade de que os verdadeiros chamados à pregação do Evangelho, eles possam dedicar-se à capacitação bíblica e teológica, para que eles possam, de fato, colher bons frutos. Charles Haddon Spurgeon, ele disse: quem cessa de aprender, cessou também de ensinar. Quem não semeia na sala de estudos, não colhe no púlpito. Essa é uma grande verdade. Eu não prego apenas com entusiasmo, mas prego também com a verdade. Eu devo estar cheio de graça, mas também cheio de conhecimento. Isso porque a fé não exclui o uso da razão. Eu não posso ser negligente em achar que viver a fé exclui o entendimento e a razão. Pelo contrário, eu recomendo que você leia o livro de John Stott, Crer Também é Pensar, e ele discorre esse assunto de forma maestral. A teologia não é inimiga da fé, embora muitos a tenham como inimiga da fé. Um pregador sem preparo não serve a Deus e nem tampouco a igreja, não contribui positivamente. A teologia não mata a espiritualidade, não exclui a vida de oração zelosa. Então, se alguém começou a estudar teologia e ele começou a perder a sua força na oração, ele começou a morrer espiritualmente, nós não podemos dizer que essa teologia é uma boa e saudável teologia. A teologia, antes de tudo, ela procura Deus. E não tem como uma teologia bíblica pura, que tem como objetivo conhecer a Deus através dos meios que ele nos forneceu para conhecê-lo, e morrer espiritualmente e deixar de orar. Então, na verdade, a culpa não é da teologia, mas sim de uma falsa teologia. A verdadeira teologia deve tornar a cada um de nós um cristão melhor e, consequentemente, um pregador melhor. Ok? Bom, para finalizar esta parte, sintetizamos e resumimos que cabe ao pregador ter uma vida coerente com a sua pregação. E antes de ser pregador, saiba que foi chamado a uma vida com Deus e que sua vida espiritual é a vida do seu próprio ministério. E que não só devemos manter acesa continuamente a chama do Espírito, mas também sermos iluminados pelo conhecimento bíblico e teológico. Amém? Em segundo lugar, o conteúdo da mensagem. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2,
eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. O mensageiro e sua vida são importantes, mas também sua mensagem o é. Às vezes, um pregador zeloso, um pregador fervoroso, pode cometer deslizes e pregar uma inverdade porque não estudou o suficiente. Antigamente, alguns pregadores de vertente pentecostal, e digo conhecimento de causa porque eu sou adepto à teologia pentecostal, mas a clássica, e era comum a gente ver pregadores que não estudavam, não se preparavam, não liam a Bíblia, mas em cima do púlpito abriam ela e onde caísse, ali eles pregavam porque cria que aquilo era revelação e vontade de Deus para que eles pregassem aquilo que naquele momento foi lhes dado. Ou que no meio do culto eles tivessem alguma revelação a partir de um arrepio do que ouviu no hino e aquilo o convencesse de que parte do que ele entendeu naquele hino é o que ele queria pregar, então ele começava a cavar na Bíblia ou pensar num versículo para que ele pudesse corroborar com aquele pensamento, e isso é um perigo, né? Porque a hermenêutica não nos permite fazer isso. O bom pregador tem que ser um bom hermenêutico, um bom hermeneuta, porque ele não pode impor ao texto, ter uma ideia do que pregar e cavar a Bíblia, procurar um versículo para dar subsídio àquilo. Isso é impor ao texto, é uma exegese. A exegese não, a exegese você extrai do texto o que o texto está querendo dizer. Você deixa o texto falar por si só. Então, durante muito tempo isso aconteceu e óbvio, né? Não havia nenhum tipo de coerência, as mensagens eram sem nexo, sem começo, meio e fim, e infelizmente isso prejudicou demais a igreja. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a mensagem ela é fundamental. E mesmo um pregador zeloso, fervoroso, ele pode sim cometer heresia, porque não estudou o suficiente. Deus não nos deixou um livro, que é a Bíblia, para depois dizer, não precisa de vocês ler a Bíblia. Tudo que vocês precisarem, eu vou dar um jeito de revelar para vocês de outra forma. Embora isso pareça estranho ao dizer, mas é exatamente o que muitos fazem. Descartam o estudo, a teologia e esperam que Deus revele sua vontade de outras maneiras. Por que Deus iria ter a preocupação de deixar documentado toda a revelação que é fundamental para a salvação, para depois não fazer conta deste livro e procurar nutrir nossas necessidades, suprir nossas necessidades salvíficas por meio de outras fontes de revelação? Isso não faz nenhum sentido, sendo que a própria Bíblia dá essa autonomia e autoridade suprema como revelação suprema e autoritária de Deus sobre a igreja. Ok? Nenhum efeito pode se esperar de uma pregação incoerente e antibíblica. Então, você que é pregador ou que aspira ao ministério, entenda uma coisa. Deus jamais vai corroborar, Deus jamais vai agir em resposta daquilo que não é a palavra dele. Deus cumpre a sua palavra, Deus vela sobre a sua palavra. Deus é coerente com aquilo que ele diz. Então, a menos que o pregador de fato pregue a palavra de Deus, não pode esperar que haja algum efeito positivo nos ouvintes. Seria completamente incoerente. Jesus disse que a libertação ela vem pelo conhecimento. E o conhecimento da verdade. A verdade é a palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pregação tem que ser bíblica, mas também tem que ser poderosa. Eu vou ler um texto aqui que eu achei muito interessante para essa temática. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5, ele diz o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria humana. Porque nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor.
E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstrações do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha só que coisa coerente e que coisa interessantíssima. Então a pregação ela tem que ser bíblica e poderosa. Paulo diz: qual é o conteúdo da minha mensagem? Cristo, a sabedoria de Deus. E qual é o efeito? Poderosa. Ela manifestou-se dentro da sabedoria de Deus, cristocêntrica, mas ela se manifestou com poder e demonstrações de poder no Espírito. E é assim que deve ser o conteúdo das nossas mensagens. Em terceiro e último lugar, os receptores da mensagem. A mensagem deve fazer sentido à realidade contemporânea dos ouvintes. Existe um abismo cronológico entre o que foi escrito e o ouvinte contemporâneo. Então eu tenho que criar uma ponte para que este homem contemporâneo entenda o que a Bíblia está dizendo e como aquilo se aplica à vida dele. Então a Bíblia é um livro antigo que foi escrito no Oriente há mais de 2000 anos. Pelo menos boa parte dele foi escrito há muito mais do que isso, 1500 anos antes de Cristo. Então existem dentro da Bíblia Sagrada muita coisa que não faz parte da nossa realidade contemporânea e ocidental. Então cabe ao pregador entender o mundo dos ouvintes e fazer com que os preceitos bíblicos universais e doutrinários que não mudam, nem se alteram, nem relativizam, são imutáveis, façam sentido à vida do homem contemporâneo. A palavra de Deus é antiga, porém atual. O saudoso evangelista Billy Graham, ele dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, e é uma verdade. A Bíblia tem respostas para as necessidades humanas. A Bíblia não foi escrita só para o povo daquela época, ela foi escrita para a humanidade em geral, porque ela tem respostas às necessidades humanas. Mas a pregação ela deve reconceituar seus princípios e valores de forma a suprir a necessidade da resposta ao homem contemporâneo. Ele precisa ouvir a mensagem e ver que os princípios e valores e verdades deste livro, ela não apenas é atual, mas deve ser aplicado na vida dele. A pregação deve ter aplicação à vida do homem contemporâneo, porque na essência as necessidades centrais continuam sendo as mesmas. Isto é, não importa a época, o século, o homem é pecador e caído diante de Deus. Ele tem a necessidade de conhecer a verdade, de se arrepender de seus pecados, de confessar e abandonar sua vida de pecado e converter-se a Cristo Jesus e entregar-se à obra de Deus através do Espírito Santo para que viva uma vida santa e piedosa. Então, as necessidades centrais do homem continuam sendo a mesma. E a resposta para elas também continua sendo a mesma, atual e que permanece para sempre, que é a sacrossanta palavra de Deus. A pregação, ela é poderosa e ela é contemporânea. Concluindo, então, chegando ao final da nossa reflexão, o assunto é extenso, não tem como nós esgotá-lo, e eu queria concluir dizendo, nós precisamos de um reavivamento, um retorno às Sagradas Escrituras, de pregadores piedosos e pregações cristocêntricas. Que a teologia e a chama do Espírito Santo andem juntas, porque ela é possível e necessária. Que a pregação seja o reflexo do pregador e o pregador seja a vida do seu ministério. Que Deus abençoe a sua vida.